Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. É um vídeo que tem esse apelo um pouco mais educacional, se chama Toques da Bolsa, chega ao vídeo de número 101. E a questão que tem por trás, sempre que aparece esse ponto de interrogação, esse ponto de exclamação, é porque houve uma pergunta feita no canal e a gente tenta responder na medida do possível. Mas a questão é, a queda da Selic, ela tem impacto significativo sobre as seguradoras? E se tem, que impacto é esse? Isso aí nós vamos responder então ao longo desse vídeo. A questão ela foi levantada pela Princess Sex Doll, participa aqui, nos ajuda bastante no canal, e o que tem de significativo aqui na pergunta é exatamente o seguinte: como o corte ou o aumento da taxa básica de juros pelo Banco Central afeta o resultado das seguradoras, como por exemplo a Caixa Seguridade e BB Seguridade. Então eu vou responder exatamente nesta linha, deixando sempre a resposta ali no final, porque eu preciso fazer a construção de maneira que você compreenda como que a gente chega nessa conclusão. E eu vou começar pela apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2023 de BB Seguridade. Eu vou usar BB Seguridade como referência, como exemplo, e aí você pode estender esse exemplo para outras seguradoras, porque basicamente segue esta mesma linha. Então, se eu não estou enganado, na página 11, nós vamos encontrar os principais componentes da variação do lucro líquido. Então veja, ele está quebrado aqui em duas partes, né? Ele tem a variação do resultado operacional e a variação do resultado financeiro. Na parte operacional, ela depende do quê? Do trabalho que a empresa faz para as suas captações, seja na parte de seguro, seja na parte previdenciária, na parte de capitalização, mas isso depende do esforço da companhia propriamente dito. Muito bem, então existe esse resultado operacional e evidentemente, né, que como nós estamos falando de seguros, existe a possibilidade de que o que for contratado precisa de alguma forma ser segurado. E nós vamos aqui nessa análise de desempenho na página 24, e aqui nós vamos observar que o índice de sinistralidade de BB Seguridade, ele é, aqui tomando os 9 meses do ano de 2023, ele é de 28%. O que quer dizer isso? Que quando tomados, né, normalmente assim, tomados 12 meses, certo? Existe acionamento de seguros e valores que a empresa precisa desembolsar para pagar esses seguros. Esse valor, quando é dividido pelos prêmios que são emitidos, eu no caso prefiro considerar sempre os prêmios ganhos, essa diferença que existe, essa relação, aliás, que existe, vai dar esse percentual. O que foi desembolsado para pagar os seguros e o que foi recebido em termos de prêmios emitidos. Então, 28%. O que significa isso? Que é um indicador do quanto a empresa precisa ter aproximadamente de disponibilidade em função daqueles prêmios que ela recebe. E esse valor, essa reserva, normalmente é feito em termos de aplicação. Veja, por exemplo, aqui pode ser, sei lá, uma aplicação que varie conforme a inflação, a taxa média da Selic, por isso que ela controla, e a taxa geral de juros. Então, é um pedaço do valor que é colocado para, como se fosse uma reserva, no caso do acionamento de seguros. Basicamente, essa é a leitura. Com isso, nós temos então, por conta dessas aplicações, aquilo que nós chamamos então de resultado financeiro. E assim, olhando para as demonstrações contábeis intermediárias que obedecem o IFRS, se nós formos lá na página 54, é o padrão como é internacionalmente aceito. Então veja aqui, nós temos o resultado financeiro. Olhando para esse resultado financeiro, nós vamos descobrir aqui como advém em função
dos investimentos que a companhia faz. Então, nas receitas, veja, tem ali rendimento de aplicações financeiras, que é de fato a maior parte. E normalmente essas empresas de seguro, até por uma questão de redução do risco, elas vão preferencialmente escolher rendas fixas. Mas também, evidentemente, existem as despesas aqui. E essas despesas, elas podem estar atreladas a dívidas que a companhia possui, mas aqui no caso não tem. É simplesmente atualização monetária de dividendos e juros sobre capital próprio, que é no caso quando você tem uma programação de pagamento de juros sobre capital, mas você vai corrigir aquele valor, então você vai retirar para o pagamento futuro. E não tem mais nada. O resto é reversão de atualização, serviços de sistema financeiro, perdas em aplicações financeiras. Então veja que nada muito significativo. Por outro lado, eu deixei marcado aqui com essa seta, veja que aqui no caixa, equivalente em caixa, tem aqui as operações compromissadas, até um valor bastante interessante aqui, considerando o dia 30 de nove de 2023. Se você for ler aqui onde eu deixei marcado com a seta, refere-se a investimentos em operações compromissadas junto ao Banco do Brasil, lastreadas em títulos públicos federais com liquidez diária, com risco insignificante com relação à mudança de valores. Então, a gente já olha assim, numa primeira vista, que é possível que esses valores sejam aplicados em rendas fixas que a diretoria financeira vai entender a melhor segundo a estratégia escolhida pela seguradora. E que na renda fixa nós temos essas possibilidades, mas basicamente eu não me lembro assim de ter letras de crédito imobiliário, ou letras de crédito do agronegócio, ou até mesmo créditos recebíveis imobiliários ou créditos recebíveis do agronegócio, e debêntures eu não vi. Mas as demais, a gente já viu, por exemplo, as letras financeiras, que nós vimos agora há pouco, pode estar aqui no Tesouro Direto e também pode estar aqui CDB ou nas letras de crédito. Quando nós estamos falando do Tesouro Direto, veja que Tesouro Direto existem as suas nuances, Por exemplo, você pode encontrar aqui Tesouro Direto, onde você tem um valor pré-fixado de 10,60% ao ano. A nossa taxa de juros hoje está menor do que isso. E esse ainda tem um vencimento aqui no dia 1º de janeiro de 2029. O que acontece? Hoje a nossa taxa de juros está maior. Então, evidentemente que o valor de face dele vai cair, porque você tem aplicações menores. Se a taxa de juros cai, é o contrário, a tendência é que possa ficar maior o Tesouro Direto e, consequentemente, o valor de face dele para a venda antecipada, ele acabe aumentando. No vencimento, você vai pagar aquilo que foi contratado, 10,60% ao ano. Mas também existe o Tesouro Direto, que ele é atrelado à inflação, aqui contando com juros semestrais. Veja que o vencimento dele aqui está em 2055, é bem distante. Mas você tem a taxa da inflação, o IPCA, e mais 5,73% ao ano. E também existe aqui um valor de face, no caso de você comprar esse título hoje. O que acontece aqui? Basicamente, é algo muito parecido, porque só que o reflexo agora é sobre a inflação. Se a taxa de juros ela for diminuindo, for reduzindo, significa que você vai aumentar a possibilidade de crédito no mercado. Vai aumentar o crédito. Se aumenta o crédito, aumenta dinheiro em circulação e aumenta a inflação. Então, se desceu a taxa Selic, vai aumentar. Se você quiser se desfazer do título antes, ele aumenta em relação ao seu valor de face. Se os juros crescem, se ele sobe, o que significa isso? Que você está tirando o dinheiro do mercado. Você está deixando menos possibilidade de crédito e reduz a inflação. Acontece que, nesse caso, cai o valor de face. Então, a gente chama isso de marcação a mercado. E você tem também os CDBs, certificados de depósito bancário, onde, por exemplo, ele pode estar com um rendimento fixo e com valor, um prazo de vencimento. Nesse caso aqui, você contrata e lá no vencimento ele é devolvido na sua conta conforme essa taxa de juros dele, aqui no caso 7,56%. Veja que o
investimento mínimo aqui de R$1.000, então você compra em cotas de R$1.000. Se você retirar antes, precisar antes, então você provavelmente irá pagar um prêmio para o banco por conta da antecipação, assim que funciona. Mas assim como é o Tesouro Direto também, em CDBs tem aqueles que têm vinculação com o IPCA mais um percentual, que também às vezes tem o vencimento lá no prazo e ele está sujeito também ao pagamento de prêmio caso haja uma antecipação da retirada desse valor. E nós temos aquelas aplicações atreladas ao CDI, no caso aqui, a CDI é a mesma coisa que dizer que a taxa Selic over, não a meta, ela é 0,1% a menos normalmente. Com liquidez diária, normalmente a preferência de empresas como as seguradoras fica concentrado aqui nesse tipo de aplicação. E que aí nesse caso, né, você vai retirando conforme vai havendo a demanda em função dos sinistros. E o impacto dessas variações vai acontecer exatamente aqui no resultado financeiro. E aqui a gente pode até tomar como exemplo. Veja que o resultado operacional, que ele está muito mais condicionado ao mercado e ao trabalho e desempenho da empresa do que qualquer outra coisa. Então, no caso aqui, ele foi de 5,1 bi, 5 bilhões 115 milhões. Com o resultado financeiro, no caso de BB Seguridade, aqui nós estamos contando os 9 primeiros meses de 2023, tá? O que aconteceu e o comparativo que se está fazendo. Então, o que nós temos é a soma desses 5,1 bi com esses 544 milhões, o que deu um resultado aqui de 5,9. E veja que o que contribuiu no resultado financeiro foi a variação do volume taxa, que são aquelas rendas fixas que eu falei agora, assim como houve marcação a mercado, conforme eu falei ali, expliquei em relação a Tesouro Direto. Isso aí no total, somando tudo isso, deu 544 milhões, fazendo crescer. Bom, mas a pergunta agora é a seguinte, é a finalização do vídeo. E se houver redução da taxa de juros, o que é que acontece? Por isso, a gente acompanha o Boletim Fox. O Boletim Fox, hoje, ele está com uma projeção aqui que a taxa de juros, a taxa de Selic, ela encerre. Deixa eu mostrar melhor aqui para você saber por que eu estou dizendo que é a taxa Selic. Porque está marcado aqui neste canto, ó, Selic em percentual ao ano, em variação percentual ao ano. Então, hoje ela está em 11,75. Para o final do ano que vem, do ano de 2024, a projeção aqui é de 9,25%. Então vou fazer uma projeção agora para 2024, uma queda quando fecha o ano de 2024 a 9,25%. Lembrando que hoje a taxa de juros está a 12,25%. O que nós vamos fazer é dividir 9,25 por 12,25. Veja que deu 75 aqui. Então, só vou arredondar para fins de tornar fácil. Significa que vai haver uma redução neste valor aqui, ó, supondo, né, que todo ele seja atrelado à taxa de juros, em 25%. Então, basta que eu multiplique esse valor que foi obtido pelos 544. É como se eu tivesse a expectativa, se tudo mantiver como esse ano, de em vez de ter 544 milhões no resultado financeiro, eu ter 410 milhões. E assim eu pego esses valores e somo com o meu lucro líquido operacional, que é esse 51,15. Portanto, o que vai acontecer neste caso específico, lá no final, né, se cair a taxa de juros a 9,25, é que em vez de eu ter 5,6 bi no meu lucro líquido, aqui contando já o resultado financeiro, eu vou ter 5,5. E se aumentar a minha taxa de juros, se andar no sentido contrário, bom, então provavelmente vai aumentar aqui o meu resultado financeiro em função do aumento que for considerado. 10%, por exemplo, iria para
aproximadamente 600, e aqui aumentaria mais 50 milhões aproximadamente, e nós ficaríamos com 5,7. Então aumentou a taxa, deu essa pequena variação, reduziu a taxa, deu aquela variação que nós calculamos agora há pouco. Ou seja, demos um overview completo da renda fixa até o impacto sobre os resultados dentro das nossas estimativas aí, evidentemente. Mas eu acho que o fato importante aqui, que essa conclusão para mim é mais relevante, é que muitas vezes o resultado que vem da mídia especializada, das casas de análise, é que eles dão uma amplitude maior com essas reduções de taxa de juros sobre os resultados. E olha que eles não estão nem considerando o efeito contrário do aumento da taxa de juros, que eu também não considerei aqui, que é, por exemplo, a redução da taxa de juros. Se você reduz a taxa de juros, como eu disse anteriormente, significa que você está aumentando o crédito. Se você aumenta o crédito, você coloca mais dinheiro na economia e, consequentemente, você vai levantar a inflação. A consequência disso é que vai haver, só que com um delay um pouco mais amplo, maior, um aumento no valor dos prêmios que são disponibilizados, dos prêmios emitidos, no caso. Então, lá no final das contas, existe um limiar compensatório. Então, não dá nem para se assustar com a redução da taxa de juros e até também nem com o aumento, porque o efeito contrário do aumento não é só a questão de aumentar o resultado financeiro, mas é porque com o aumento da taxa de juros e a redução da inflação, o efeito que a gente consegue vislumbrar é a possibilidade do encarecimento depois, quando do acionamento dos seguros por conta dos sinistros, já que o todo começa a ficar mais caro e, consequentemente, as pessoas tendem a fazer reduções nos seus seguros, o que faz com que reduza lá os valores dos prêmios emitidos. Então tem um patamar compensatório em tudo isso. Por isso que não dá para levar muito a pleno o que a mídia especializada, a casa de análise e analistas de mercado falam sobre um único aspecto do impacto, que no caso aí seria a redução da taxa de juros. Quando a gente olha para o todo, o funcionamento, na média, as coisas vão ficar dentro de um equilíbrio. Então, nada a preocupar, assim que reduzir para o valor que eu espero que aconteça, de BB Seguridade, estarei comprando novamente. Dito isso, espero tenha conseguido explicar, espero você tenha gostado, porque eu me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!